exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Agora a gente tem um papo assim que muito nos interessa. Muito nos interessa. A gente aprendeu um pouco sobre isso, né? Uhum. E assim, vira e mexe, dá uma escorregada. Eu acho que todo mundo. Todo mundo. E acho que o lado emocional influencia muito. Porque às vezes você sabe, você tem toda aquela teoria, você se preparou, mas chegou naquela hora, deu aquele nervoso, Nossa, parece que você esquece tudo. dá o famoso branco. Uhum. E eu acho que a pior coisa quando a gente erra é tentar encobrir esse erro. É, eu acho também. Sabe, às vezes é melhor assumir o erro e tentar contornar de uma outra maneira, mas Vamos saber isso melhor. Espera. Então vamos lá. Fim de ano chegando e com ele aquela oportunidade de ouro para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Milhares de empresas abrem postos temporários, mas a grande notícia é que essa pode ser a sua chance de conseguir a efetivação. E você sabia que o segredo vai muito além daquele currículo perfeito? A resposta para uma contratação pode ser, sabe o quê? Oratória. Comunicar-se com clareza, segurança e intenção é a ferramenta essencial que pode te destacar tanto na entrevista quanto no dia a dia na empresa. Então vamos entender o poder da oratória e como ela pode ajudar a transformar uma vaga temporária em efetivação. E ó, isso para tudo na vida, né? É sobre isso que a gente conversa agora com o especialista em comunicação intencional e oratória, Cristian Magalhães. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, tudo bem? Aqui seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigada. Tudo bom? Seja bem-vindo. E vem na estica, né? Chiquíssimo. Pode se sentar. Em altura de vocês. Muito obrigada. Quando a gente fala de oratória, é uma coisa que a gente pode se preparar, dá pra gente... É treinável? Excelente, Gabi, Abi. É uma coisa que muita gente, além de acreditar que é um dom, usa memórias bagunçadas para pensar sobre isso. E muitas vezes elas se lembram de épocas de escola, que é muito complicado, um professor te joga lá na frente e aí já existe aquele bullying por parte dos alunos e o professor fazer isso já beira o bullying, porque ele te coloca ali para avaliar não só a matéria, se você falou certo ou errado a matéria, mas muitas vezes a sua desenvoltura e ninguém te preparou para isso. E aí você vai crescendo, vai tentando em alguns contextos e chega, por exemplo, na etapa da entrevista, você olha a sua gaveta de lembranças, pô, eu falo mal, já perdi oportunidade, já estraguei tudo. E aí essa é o pensamento que eles têm numa hora importante como essa. É um sofrimento. Vira um trauma, né, muitas vezes. Tem gente que tem esse receio, às vezes tem muito conhecimento, mas ela tem esse trauma, de repente, de infância ou de algum momento que você teve, passou um aperto e parece que a voz não sai. O nervosismo, ele atrapalha nisso tudo? Ele é o maior vilão e esse nervosismo é uma falta de fé, porque vocês falaram mais cedo do branco e eu estava refletindo que o branco acontece quando você tem um plano e chega lá na hora, você tem algum problema para resgatar aquele plano e aí você fica querendo saber aonde que você estava, onde que você queria estar e não para onde você quer ir. Qual que é a minha intenção? Você que está em casa, deu um branco, começa a pensar assim, ao invés de o que eu estava falando, o que eu quero falar? Porque é muito importante para essa vaga e eu me preparei, aí deu branco, não sei mais o que eu pensei em me preparar, eu quero ser aprovado. Então eu sei que para preparação é importante, eu fiz pesquisar sobre a empresa, me arrumar e minimamente bonitinho, tem um pessoal que é mais complexo, mas consegue dar um trato para mostrar que se cuidou. E aí são coisas que ali na hora, com respiração, você consegue transmitir que você se respeita. Porque é muito complicado, se você vê alguém que se desrespeita, é mais fácil você desrespeitar ou é mais difícil você respeitar essa pessoa. Então, geralmente é a culpa. O nervosismo é um nome mais comum, mas ele vem muito por essa sensação de culpa, de ausência de um pensamento de que vai dar tudo errado por minha causa, porque dava. Aí a pessoa fica com aquela sensação, ao sair da entrevista, eu sabia a resposta. Eu me preparei, eu fiz um treino lá, que eu respondi isso tudo bonitinho, chegou lá na hora,
não conseguir desenvolver. Aí vem a frustração, né? E tem como a gente... Você falou de respiração, eu acho que é uma coisa muito importante, nós falamos muito aqui no programa. Na hora que você tá ali, que deu o coração, parece que vem batendo na boca, porque você precisa da vaga, você conhece, mas aquele nervosismo te toma. O que a gente pode fazer de imediato? Excelente. De imediato, e não é para aliviar o problema ou para ver o que dá para fazer, é realmente a salvação você inspirar de forma consciente, porque é muito provável que essa pessoa entra numa entrevista achando que é uma prova de 50 metros, igual da natação, que pula lá e vai e volta sem respirar nenhuma vez. Na Olimpíada isso pode até ser bom, mas numa entrevista ela não parou em nenhum momento para se encontrar. E a respiração, o cérebro precisa de oxigênio para estabelecer as linhas de raciocínio. Então, para você lembrar o que você preparou, para você reagir às perguntas novas, para você se lembrar do que você quer, é a respiração que vai proporcionar isso e geralmente a pessoa tranca. No segura, que ela né? tranca, ela está fechando a mangueira, não vai passar água por aquilo ali. E aí, geralmente, uma pergunta que vocês me fizerem, eu não faço ideia da resposta. Então, obrigado pela pergunta, Gabi. Eu posso até agradecer de maneira genuína, mas isso não foi genuíno. Isso foi para encher uma linguiça ali. E aí ela está perdendo oxigênio. Ela começa a ficar ofegante, né? A gente vê na respiração, assim, ó, respiração. O nervosismo na respiração mesmo. E tem uma coisa muito legal, Gabi e Abi, que você precisa conhecer os seus sintomas. Então, saiu de uma entrevista, já anota ali. Minha mão ficou trêmula, minha mão estava suando, pingando de suor. Eu já dei treinamento que o cara foi gesticular, caiu uma gotinha de suor na minha boca, do suor do cara. Eu imaginei que era água de praia. Falei, não, a água salgadinha, tá gostosa. E aí o que acontece? Isso aconteceu comigo porque eu estava do lado do cara. O tremor, existe uma questão da escala que quando você olha, aqui está uma escala de 10 centímetros, um palmo, 20 centímetros. Nossa, eu estou tremendo demais. O entrevistador do outro lado da mesa, ele já vai ver quase a 1 metro de distância, sentado aqui, a mesa, sentado ali. Ele, no máximo, vai ver um leve tremor. Então, muitas vezes, nossa, eu fico vermelha. E aí, essa pessoa, ela concebe aquilo ali como joguei tudo fora. E como vocês disseram, eles não estão só atrás de uma pessoa competente, com um bom currículo. Eles querem uma pessoa presente. Sobretudo numa vaga temporária dessa, geralmente envolve lidar diretamente com pessoas, porque toda vaga, de alguma forma, se lida com alguém. E eu acredito que vocês já passaram por essa experiência, se a pessoa tiver um coração bom, se ela for gente boa de lidar e ela estiver apresentando algum sinal de que vai dar certo, é mais provável que você contrate essa pessoa do que um outro, que é um gênio, mas você sabe que vai colocar ele na vaga e não vai dar certo. E aí é importante lembrar que essa pessoa ela já tem que ter uma visão de longo prazo. Por mais que ela esteja tentando uma vaga que ela sabe que em janeiro, fevereiro ela não quer, ela precisa entender que toda experiência é útil para aquilo que você vai buscar depois, que muitas vezes você nem sabe o que vai ser, e às vezes ela não tem essa intencionalidade. E ela desperdiça essa oportunidade de ter experiência, muitas vezes de ter uma indicação, e aqui, como é o objetivo do programa, de ser validada, efetivada depois. Quando a gente fala de oratória, a gente pensa muito no que eu vou falar, mas o nosso corpo todo fala. Quando eu chego numa entrevista, eu estou sendo analisada de várias formas, né? Como eu cumprimento, como eu sento, minha roupa. Que dica que você dá? Porque as pessoas já entram mais tensas, né? Pra gente se observar na hora que de repente você senta, que você vai falar, que você vai cumprimentar, por exemplo, pega na mão, enfim. O que a gente faz? Excelente. Eu posso tomar a liberdade de julgar vocês, Gabi e Abi? Pode. E aí você aí de casa já presta atenção, porque esse é o maior receio das pessoas. Nossa, eu tenho medo de ser julgado ali. Sim. Ser julgado é uma bênção tão grande, porque uma pessoa que não tem a oportunidade de uma entrevista, ela não vai ser julgada. Sim. Ela está lá escondida na casa dela. Uma pessoa que está palestrando, eu que estou aqui, eu quero mais é que vocês me julguem, porque só através do julgamento você vai ver essa beleza. E Gabi e Abi, uma coisa muito comum de quando uma pessoa chega na entrevista é que ela pega na mão de qualquer jeito, com pressa, e essa pressa, dificilmente você vê alguém com pressa e tem essa percepção, ele sabe o que está fazendo. Então a Gisele Bündchen, ela pode chegar em cima da hora, mas numa plenitude,
Chegar atrasado ninguém quer, mas numa plenitude que inspira essa confiança, aí a pessoa senta assim na cadeira. O gesto, o tronco vai estar todo projetado para dentro, porque fica igual uma colher. E aí um direcionamento muito prático é você, ao invés de projetar o bumbum para dentro, experimentar sentar com o bumbum levemente empinado e apoiar o corpo não no cóccix, como estava, mas nos isquios, que é esse ossinho do bumbum. Sentou assim, já fica muito mais fácil, já impede aquele risco da pessoa colocar as mãos na mesa. Eu, como advogado, fiz muitas audiências com réu preso. E aí os caras estão algemados na mão e no pé, muitas vezes. Eles não podem gesticular. Não sei que tipo de processo seletivo você vai fazer, mas provavelmente não é numa instituição carcerária como réu. Então você não pode ficar dessa forma. O seu tronco, o seu trato respiratório, tudo leva ao fechamento. Isso daqui já vai trazer importância. E um termo, Abi, é o meu presente para você, que eu não quero que você utilize nos próximos programas, é o agente. Agente quem? Então, numa entrevista, essa pessoa perguntou: e Gabi, o que vocês construíram lá? Então, a gente estava com um problema e aí a gente fez um plano e a gente conseguiu. Agente quem? Você tira a oportunidade de trazer o que você fez de muito especial dali, você tira a oportunidade de dizer para essas pessoas: então a gente vai proporcionar um sucesso dentro da empresa. Então eu e a empresa tal, essa especificidade é muito forte. E teve algum momento que, se não me falha a memória, você trouxe um né? Que é muito natural, é muito genuíno, né? Faz essa impressão de, eu quero interagir, eu não quero ficar lá falando sozinho, né? Só que o né, ele obriga um pensamento irracional que a pessoa concorda por educação. Né? Eu posso perguntar para alguém que nem está aqui, né? Lá em Minas Gerais é isso aí. Você pode estar num lugar, a pessoa está lá no vizinho, você viu na rua, é ou não é? É, ué. E responde desse jeito e não há um processo de reflexão. Tanto que às vezes você fala: o que ele falou mesmo? Não sei, só concordei. Não é? Isso. É um contrato de termos de uso que você assina lá, você leu e concorda com os termos? Qualquer programa que você for baixar na internet vai te perguntar: leu e concorda com os termos? Sim. Quero me livrar disso. E aí uma recomendação prática é dizer o nome da pessoa. Então, ao final, onde eu colocaria um né, então você precisa fazer isso, né? Então você precisa fazer isso, Abi. Aí você fecha de um jeito lindo e maravilhoso que a pessoa, nossa, fala mais. E o né vai dando essa falsa sensação de concordância e a pessoa não consegue saber se a outra acompanhou, se não acompanhou, que é algo muito ruim, porque na entrevista ela quer conhecer de você. Deu branco na entrevista, se lembra da intenção. Minha intenção é ser aprovado, minha intenção é trazer o que eu já fiz por essa vaga, o que eu me preparei. E na hora de pensar, muitas vezes existem perguntas pessoais, que ela vai querer saber da sua experiência, da sua história de vida. Um direcionamento muito prático é você separar isso em 4 etapas, que é situação, tarefa, atividade e resultado. Então, situação, o que estava rolando na empresa? Tarefa, o que tinha que acontecer na empresa? Atividade, o que você fez? E o resultado, o que aconteceu? Então, por exemplo, a pessoa pergunta: me conta sobre a sua história de vida. Nossa, tem tanta gaveta para eu abrir. Nossa, eu ia perguntar exatamente sobre isso, do como é difícil a gente falar da gente numa entrevista. Quando começa a pergunta, fala um pouco de você. Nossa. Daí, quais são suas qualidades? Ou então, quais são os seus defeitos? Essa pergunta dói, né? E eu acredito que a dificuldade é você se sentir arrogante. Se eu falar demais, será que eu vou soar arrogante? Não tem isso? Excelente, tem. E muitas vezes a pessoa, no desespero, ela começa a querer catar uns negócios, vem uma fala prolixa e aí a pessoa não entende nada. E um conceito muito interessante para você que vai participar de uma entrevista é entender que o cara quer que você seja aprovado. Porque eles acham, não, esse cara quer me ferrar, ele vai querer... Não, esse cara quer fazer o número mínimo de entrevistas, não para provar qualquer um, mas ele deseja que você seja excelente, Abi. Ele deseja que nas 5 primeiras entrevistas ele traga para alguém, conseguir uma pessoa muito especial. E nessa situação, esse contexto, me fala um pouco de você. Aí eu vou na situação. Eu sou um cara que vim do interior de Minas Gerais, tarefa... Eu identifiquei que eu queria e gostava muito de vestimentas e de me vestir.
atividade, comecei a estudar sobre isso e o resultado. E hoje eu consigo identificar, eu vejo você e eu já sei mais ou menos as peças que eu vou te apresentar. Então, se a minha vaga é para uma loja de roupas, de uma forma muito rápida, esse cara consegue me conhecer. Eu consigo passar a mensagem porque ele quer saber o que você é capaz de fazer. E aí eu posso até contar de quantos irmãos eu tenho, alguma coisa, mas dentro de um contexto, isso fica muito mais direcionado. Seja interessante para a empresa, né? Que é o que ele quer saber. Você consegue analisar a gente rapidamente? Como se a gente fosse falar numa entrevista de emprego? Olha como é tão simbólico. Você pode dizer assim, Cris, você consegue analisar? Então, o nome, ele vai evitar um monte de problema. O nome tira... Você consegue, Cris, você consegue, inclusive na hora de trazer uma resposta que dá muitas vezes aquela insegurança, nossa, começa pelo nome e inspira. Gabi. E aí o que eu tô vendo é que essas mãozinhas são tão lindas e com adornos maravilhosos. Eu tô ficando nervosa. E assim é elegante. Só que vocês são elegantes e trabalharam essa elegância. Quando eu gesticulo e digo trabalharam essa elegância, eu estou acionando vários canais auditivos, visuais, e traz essa sensação de que sabe o que está falando. E aí é muito pouco comum, mas eu não quero parecer um boneco de posto. Ao longo da vida e analisando muita gente, eu não me lembro de ter visto alguém que gesticula de forma disfuncional para mais. Geralmente é para menos. Então, se sentando, empinadinha, como eu falei, o gesto ele vai vir. E aí é o desafio, mas a outra pessoa está falando, esse gesto para descansar é muito legal. Mas, por exemplo, Cris, nós estamos aqui no programa, e não precisa ser em Libras, toda palavra precisa de uma contextualização. Não, mas cada frase pode ter. E aí essa mensagem, o entrevistador vai bater o olho em você na entrevista e vai ficar com aquela sensação, algo me diz que essa pessoa sabe o que está falando. E esse rosto sorridente de vocês é maravilhoso também. Põe esses dentes para jogo. No presídio eu vi que pessoas com os mais diversos tipos de sorriso, nenhum deles merecia ficar escondido. Porque ver uma pessoa sorridente, aberta, já te coloca receptivo para ouvir o que ela tem a falar. Gente, eu também adorei as dicas. Eu fiquei assim um pouco com receio dos julgamentos. Mas foi incrível, ele foi analisando a gente desde o começo do programa. Exato. Tava ali só de olho. Cris, seja sempre bem-vindo e volte mais vezes, por favor. Voltarei, vocês são gente boa, gente ruim, eu quero distância, mas quero ver vocês mais. Cris, muito obrigada, viu? Venha sempre, os contatos dele estão aí na tela, se você tiver alguma dúvida, fica assim, o que eu devo fazer? Não sabe ainda muito bem? Pode comentar lá no nosso Instagram que você tira as dúvidas, certo? Perfeito, deixa comigo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigado.